Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da série de fraturas de fêmur proximal. Hoje nós vamos falar sobre pós-operatório e recuperação. Lembrando que no episódio 1 eu mostrei como que essas fraturas ocorrem, aonde elas ocorrem e por que elas são tão graves. No episódio 2 eu mostrei tudo sobre a cirurgia, expliquei como é que ela é feita, os tipos de materiais que são usados, quando é utilizado prótese, quando é utilizado placa, quando pode ser utilizado parafuso. E agora no episódio 3 nós vamos falar sobre a parte crucial, que é o pós-operatório e a recuperação. Se vocês não me conhecem, eu sou o Dr. Gustavo Basso Poleto, sou ortopedista e traumatologista. Vamos comigo hoje no episódio 3 de fratura de fêmur proximal. Como funciona o pós-operatório de uma fratura de fêmur proximal? Se era um paciente que já caminhava antes, que era um paciente ativo, a gente procura já colocar o paciente e caminhar no primeiro pós-operatório. Os familiares até me falam, mas doutor, mas é muito cedo botar o paciente para caminhar. Esse é o objetivo da cirurgia, é o paciente não ficar acamado, por isso que a cirurgia é realizada. Então, o paciente já no primeiro dia do pós-operatório, ele já vai começar a caminhar, ou com muletas ou com andador. Tá? Eu prefiro usar andador por uma questão de segurança, que é mais fácil de caminhar e tem menor risco de queda. Sempre com o auxílio de um fisioterapeuta. A fisioterapia vai ser muito importante no pós-operatório do paciente, para ele poder caminhar com segurança e também poder reaprender a caminhar, que isso é uma coisa que vai acontecer, o paciente vai reaprender a caminhar com o andador. Muitos casos, às vezes, dependendo do tipo de fratura, se é uma fratura mais complexa, às vezes a gente libera uma carga que a gente chama carga parcial, que não é uma carga que o paciente pode apoiar todo o peso em cima da perna. E dependendo do tipo de fratura e o material que for usado, geralmente se foi uma fratura de colo de fêmur, por exemplo, como eu falei nos vídeos lá que é utilizado prótese, se for utilizado prótese, pode ter carga total já no primeiro pós-operatório, no primeiro dia do pós-operatório sem problema nenhum. O paciente vai ter que caminhar, vai ter que se locomover. A saída do leito precoce, ela tem um objetivo principal, que é evitar trombose no paciente, além de todas aquelas outras complicações que eu já falei nos vídeos de antes. Mas a principal complicação evitada é a trombose. Então, o paciente vai caminhar, vai evitar a trombose. Além da trombose, vai evitar as escaras, vai evitar pneumonia, vai evitar acúmulo de líquido nas pernas, acúmulo de líquido nos pulmões, dependendo da doença que o paciente tem. E isso é muito importante. É importante que o paciente saia do leito já no pós-operatório no primeiro dia. Em relação à dor, a dor é normal no pós-operatório. Ele vai caminhar, ele vai sentir dor. Mas no hospital, vão ser deixadas medicações para alívio da dor. Então, o paciente ele vai caminhar, vai ter dor, mas vão existir medicações que vão ser utilizadas para a dor do paciente. Então isso é uma coisa que não precisa se preocupar, nem os familiares precisam se preocupar, porque no hospital a gente consegue controlar a dor deles com medicação na veia. Muitos pacientes me perguntam qual que é o tempo de recuperação mais ou menos para o paciente que caiu e fez a cirurgia. Depende muito do tipo de cirurgia que foi feita, se foi colocado prótese, se foi colocado placa, se foi colocado haste, o tipo de fratura que aconteceu. Então depende muito do tipo de fratura. Cada fratura vai ter sua característica de recuperação. Geralmente as fraturas de fêmur, onde é colocado placa, colocado haste, elas demoram mais ou menos uns 90 dias para o osso grudar, para o osso se juntar de novo. Não significa que o paciente vai ficar 90 dias sem caminhar. Ele vai, como eu falei antes, ele começa a caminhar com carga parcial e vai aumentando até ter carga total, até largar o peso totalmente do corpo na perna. Nos casos que é utilizado prótese, a recuperação ela tende a ser um pouco mais rápida. Então o paciente no pós-operatório já começa a caminhar com carga total e depois tem que fazer uma reabilitação da parte muscular do paciente e da parte de equilíbrio também. É muito importante saber que a recuperação das fraturas, elas dependem muito da fisioterapia. A fisioterapia é um aliado importantíssimo para a recuperação do paciente. É ela que vai fazer com que a recuperação seja mais rápida, que o paciente aprenda a caminhar de novo, que o paciente restabeleça o seu equilíbrio novamente para poder caminhar e também faça um reforço de toda a musculatura do quadril e das pernas, que vai ser muito importante para a recuperação e também muito importante para o paciente conseguir caminhar normalmente de novo. Então a fratura do fêmur proximal ela não termina simplesmente com o ato da cirurgia. É uma fratura complexa que depende de fisioterapia no pós-operatório, de recuperação, de ganho de massa muscular,
de ganho de equilíbrio e também evitar novas quedas no paciente para evitar novas fraturas. É um tratamento multidisciplinar. Ela envolve o tratamento do médico, o tratamento do fisioterapeuta, a ajuda dos familiares em casa para evitar novas quedas. Então ele é um tratamento complexo que não envolve somente o ato de cirurgia. A recuperação, ela é multidisciplinar. Ela envolve todo um tratamento que vai levar o paciente a ter o melhor resultado. Muitos familiares me perguntam também quanto tempo de fisioterapia. Depende muito do paciente. Alguns pacientes vão precisar de menos sessões de fisioterapia, outros vão precisar de mais. Depende se o paciente antes tinha uma boa massa muscular ou não. Geralmente pacientes que tinham uma boa massa muscular antes tendem a se recuperar mais rápido. Então a fisioterapia é individualizada, é conforme a avaliação de cada paciente. Alguns vão precisar de mais, outros vão precisar de menos. Uma pergunta que os familiares e pacientes sempre me fazem também é se existe relação entre a fratura, entre a queda do idoso e a osteoporose. Sim, geralmente, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, existe, tá? Existe essa relação com a osteoporose. E é muito importante, depois que o paciente fizer cirurgia, depois que passar uma boa parte da recuperação, fazer uma investigação para osteoporose, para ver se realmente o paciente tem osteoporose. Se ele tiver, tem que ser feito o tratamento, até para evitar novas fraturas no paciente, se por acaso ele vier a cair, ou se por acaso ele tiver algum outro tipo de trauma, para evitar que tenham novas fraturas. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube e também no Face e no Instagram sobre osteoporose. Se você quiser assistir, é só acessar lá e assistir, que eu explico bem certinho sobre como é que é feito o diagnóstico e os tipos de tratamento que existem hoje em dia para osteoporose. Então sim, existe a possibilidade de a fratura ter ocorrido por osteoporose, e se existe osteoporose no paciente, tem que ser diagnosticado e tem que ser iniciado o tratamento. Hoje em dia, existem medicações injetáveis que são feitas uma vez por ano para tratamento de osteoporose, que são efetivas e que já tem comprovação científica que melhoram a qualidade óssea. Isso é muito importante. Bom, então até o momento a gente falou no episódio 1 sobre como são as fraturas de fêmur proximal, como elas ocorrem, por que é importante a cirurgia. No episódio 2 a gente falou também a importância da cirurgia e como é que é feita a cirurgia, os tipos de materiais que são usados para fazer a cirurgia. No episódio 3, a gente falou sobre o pós-operatório e recuperação. E agora no episódio 4 nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a prevenção das fraturas de fêmur proximal, para evitar que ocorra tudo isso que a gente conversou até agora, que é o mais importante, a prevenção. Eu agradeço você que viu os vídeos até o final e viu os vídeos até agora. E eu aguardo então vocês para o episódio 4, sobre fraturas de fêmur proximal, que a gente vai conversar um pouco sobre prevenção. Obrigado e até lá! Se você gostou dos vídeos, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, assine o canal e ative a notificação para poder receber sempre em primeira mão os vídeos em todas as semanas que eu estou produzindo.